retorno de investimento ele não pode ser usado para tudo. A gente tem uma diferença aí de pelo menos uns 20 anos, eu acredito, em termos mercadológicos. E aqui no Brasil a gente também tem, eu acho positivo, tá? A gente tem as leis de incentivo. Tá. O governo ou o Estado é um grande propulsor incentivador do mercado esportivo, do mercado cultural, principalmente. Quanto mais competitivo é o mercado e mais concorrido, é mais competição leal, mais o patrocínio é diferencial. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Eu sou Eduardo Frezarin, CEO da EASO e host desse podcast. E eu quero te lembrar, que o nosso objetivo aqui é levar para você boas práticas de mercado, levar alguns insights, falar sobre algumas histórias inspiradoras, como é o caso da que a gente vai ouvir hoje, e trazer também alguns perrengues de bastidor aí, por que não, né? Afinal, a gente trabalha com eventos, tem as suas eventualidades. Então, se você é um profissional de evento como nós, que ama trabalhar com essa loucura, que gosta de ser o primeiro a chegar e o último a ir embora, então você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. E hoje nós vamos falar sobre patrocínio. Pouco importante, no mundo dos eventos, falar sobre patrocínio. E para isso, a gente trouxe aqui um cara que, para mim, é um dos maiores conhecedores desse assunto no Brasil. Estava dizendo para ele aqui nos bastidores o quanto eu admiro o relacionamento que ele tem com esse mercado de patrocinadores. Você está do lado dele, você pode falar com o diretor de patrocínios da Petrobras e de outras grandes marcas a qualquer momento, porque ele é um cara que ele circula bem em todas as áreas aí, desde eventos esportivos, eventos corporativos e vários outros setores aí. O cara entende de patrocínio, não é à toa que ele fundou a Associação Patrocínios Brasil. Então eu estou falando aqui do Adalto Gudan. Ele é produtor e consultor de patrocínios com mais de 29 anos de experiência, focado em conectar grandes marcas a projetos por propósito e retorno estratégico. Ele é presidente e fundador da Associação Patrocínios Brasil e idealizador do Sponsor Brasil, Sponsors Brasil, um evento fantástico que a EASO teve o prazer de estar presente lá como um dos patrocinadores, como fornecedor do app oficial. Foi incrível o evento. E ele vem liderando aí a profissionalização nesse setor. Adalto, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente batendo esse papo. Eduardo, é um prazer estar aqui, com você, com a sua audiência. Obrigado pelo convite e vai ser um prazer a gente poder falar de patrocínios, falar de eventos de negócios, que é essa nossa área também. E com você, que é um super especialista na área e vem fazendo um trabalho assim de excelência, Nosso parceiro, e a gente ficou super feliz de receber esse convite e estar aqui com você para falar um pouco desse nosso setor que não para de crescer. Sim, a gente acredita tanto na associação, Adalto, A gente está num processo, eu não sei se a gente já está associado, mas está já é parceiro, associado. Claro, que a gente acredita nesse movimento, o que você tem feito, o que vocês têm feito, você tem grupos de trabalho na associação. Cada evento que eu participo é um aprendizado, é um networking, eu conheço boas pessoas da área, grandes profissionais, oportunidades, termos que eu nem sabia que estava errado, certo, que você com certeza vai nos ensinar aqui hoje. Então, que bom. E eu queria, assim, que você começasse, Adalto, contando um pouco da tua trajetória. Eu li aqui um mini do mini currículo seu, mas você é um cara que já trabalhou com muitas marcas grandes, com projetos grandes. Conta um pouco dessa tua trajetória, desses 29 anos aí de estrada nesse setor. Não, perfeito. Esse ano completando 30 anos, um pouquinho mais para frente, lá para março aí. Estou fazendo 30 anos nesse setor de patrocínios, mas eu comecei no setor de eventos de negócios ou eventos corporativos, que é o setor que nós aí militamos, trabalhamos, e é um setor que eu tenho um carinho todo especial. A gente vai falar muito disso aqui. Mas assim que eu terminei ali a faculdade, eu sou publicitário, pela Universidade de Mackenzie. Na época, todo mundo acabava indo direcionado para agências, Sim. Grandes agências, O mercado publicitário brasileiro é enorme, eu estou falando aí de 96, 95, mas eu sempre tive uma veia de comércio.
né? Eu sou filho de comerciantes, sempre trabalhei em comércio, sempre trabalhei com atendimento ao público. Eu gosto desse contato pessoal, dessa troca, né? E por uma coincidência do destino, eu gosto também de tecnologia, a gente vai falar disso também. Eu trabalhava no final ali da faculdade com tecnologia, vendia computadores, e eu saí ali da empresa num período ali de final de ano e acabei sendo contratado para trabalhar em eventos na área de tecnologia, expondo computadores. Que legal. Isso nós estamos falando de 95, tá? E já tinha internet, porque eu acabei posteriormente trabalhando com eventos de tecnologia. Eu vou chegar lá. Que interessante, era exposição de computador. Olha Sim, só, hoje é FenaSoft. impensável isso. Você Hoje mudou. mas Hoje mudou. fazia muito sentido. E eram feiras muito grandes, assim, que usavam o AMB todinho. Eu tô falando de FenaSoft, que era uma feira que nos anos 90 já recebia 1 milhão de visitantes quase. Era uma tão grande. loucura, era uma loucura. Eu estive na FenaSoft Era em gigantesca. 1996 ou 97, eu estive na FenaSoft. Era uma loucura, uma febre. É. A gente está vendo hoje, ouvimos com smartphone, carros elétricos, era uma revolução, né, a tecnologia nessa época. Primeira vez que eu vi uma câmera fotográfica digital foi na FenaSoft. Olha aí. E eu falei, meu, que loucura, uma câmera com uma telinha, tirava foto e colocava num disquete, entregava disquete pra gente. Exato. Olha, toma aqui, leva a sua foto. Foi muito revolucionário. Incrível. E eu tive a sorte de estar nessa onda, sorte e também um pouco de iniciativa, né? Mas a gente vai contando isso. E trabalhei na FenaSoft, trabalhei na Condex, trabalhei com uma marca que é AT&T, que é a AT&T. Sim. É uma marca centenária dos Estados Unidos, foi fundada pelo Graham Bell, que é American Telegraph and Telephone, que o telégrafo veio antes do telefone, né? E eles estavam lançando uma linha de computadores, assim, foi uma coisa histórica. E eu trabalhei 1 ano, praticamente como itinerante, fazendo alguns eventos de tecnologia, fiz feiras no interior de São Paulo, tudo isso como temporário. Para mim era legal, porque eu estava terminando a faculdade ali, ganhava bem, super jovem, trabalhando com uma coisa ultra revolucionária, né? Porque os computadores estavam se modernizando, tinha kit multimídia e tal. Essa parte de digitalização de imagens também já era grande. E dali eu fui contratado por uma empresa de eventos na área de tecnologia para ser um comercial da empresa. Tipo um executivo de contas. Eu tinha ali 23 anos. Ganhava bem, computação, vendia bem as feiras, eu gostei da coisa, comecei a estudar muito, lia todas as publicações, na época tinham revistas, né, a gente assinava todas, lia muitos sites, eu peguei o comecinho da internet, né, tinha muitos sites fora do Brasil, e eu adorei trabalhar com aquilo, porque tinha uma veia publicitária, tinha uma veia comercial e tinha um atendimento, uma conexão com pessoas que eu comecei a conhecer pessoas espetaculares, né, diretores de empresas, executivos. O mundo se abriu ali para mim. Mas, como esse nosso setor é feito muito de empreendedores, né? Setor de eventos, né? Eu, com uns 3 anos ali, eu tive vontade de abrir uma empresa. E em 98 para 99, eu abri a ITCom, que era Information Technology Communication. Era um nome super sofisticado, que foi a primeira empresa brasileira a fazer eventos de tecnologia B2B, corporativos. A gente tinha o Gartner Group, o IDG, com todas aí que eram concorrentes. E eu fiquei quase 15 anos nesse mercado, até que a empresa a gente fechou, eu tinha um sócio, a gente resolveu desistir da empresa. Depois de um tempo, uma das nossas crises econômicas aí, voltei para o mercado, fui trabalhar com a família Alcântara Machado na Point, com o Eduardo Alcântara Machado, filho do Caio, tudo isso. Trabalhei ali 1 ano e meio, quase 2 anos, e abri uma empresa de consultoria em eventos, na parte comercial e patrocínios, que na Point eu comecei a trabalhar com patrocínios esportivos por minha iniciativa. Trouxe alguns clientes para casa, times de futebol, e comercializamos ali alguns patrocínios. E dali eu segui uma carreira já novamente como empresário, fiquei um pouco ali, 1 ano e pouco, quase 2 anos, e comecei a trabalhar especificamente com patrocínios. Isso eu estou falando 2009, mais ou menos, 2010, por aí. Em 2011 eu criei a marca Patrocínio Brasil, que era uma marca voltada especificamente ao setor de patrocínios. 2011 não, minto, 2009, 11 de maio de 2009,
criei como um Twitter, porque a gente estava naquele boom de redes sociais. Facebook, acho que é 2010, mais ou menos. Eu sempre fui um cara de tecnologia, né? Sempre usei muito. Criei um perfil no Twitter. E assim, em um dia a gente ganhou 1.000 seguidores. Um dia, 2 dias, no final de semana. A gente fez uns posts lá interessantes. Ninguém falava de patrocínio no Brasil, isso é um fato. A gente tinha livros acadêmicos, 2 livros, e aí a gente começou a falar de patrocínio. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre, né, pratiquei, sou sócio de clube, sempre fui fã de futebol, basquete, vôlei. Eu falei, a gente não pode falar só de patrocínio no esporte, ou só de patrocínio em cultura. Eu tinha essa visão de feira de negócios, que às vezes, assim, na Point eu trabalhei com feira de indústria farmacêutica, jurídica, fundos de pensão, ou seja, essa visão de quem organiza evento, organiza qualquer tipo de evento. De área médica a metais pesados, né? A mineração, que a gente estava falando aqui em off. E eu trouxe esse conceito para dentro da Patrocínio Brasil, que assim, a gente vai falar de patrocínio. Não é só patrocínio no esporte, é patrocínio cultural, esportivo, social e negócios. E aí a gente foi criando um grupo, criando uma comunidade, trabalhando vários projetos, vários eventos. Eu falando aí de 2009 para frente, que até em 2018 eu voltei a organizar eventos. Voltei a promover eventos. Eu tinha ficado mais de 10 anos sem promover eventos. E como é que é o mundo, né? Eu fiz um curso antes, a gente promoveu um curso antes, e o curso foi realizado dentro do Allianz Parque, né? Que foi nosso parceiro. Foi, pô, que legal, né? A gente é uma empresa pequena, um super parceiro, né? Um dos patrocínios mais icônicos do Brasil. Um recado, um abração para a Thaís, né? Para toda a Thaís Gramani lá do Allianz Parque, que está lá até hoje, gestora lá de patrocínios, entendeu a nossa proposta, achou muito bacana. De lá surgiu um convite para a gente fazer um evento simplesmente no auditório do Maracanã. Nossa. Assim, Parceiros pequenos, só assim, coisa grande, né? E aí a gente fez um evento assim, 60 dias, tá? Foi corrido. Fizemos um summit ali. Na época não se usava tanto essa expressão summit. A gente fez um summit, tá? E tem mais aí. Aí fui falando com todo mundo, se for ter um bom relacionamento, fui falando, vai chamando. Resultado, trouxemos o Vanderlei Cordeiro de Lima como keynote speaker, isso em 2018, tá? Ele tinha feito a Olimpíada em 2016, 2 anos depois. Super no auge, né? Super no auge, ainda. Trouxemos o Ricardo Tradi, que foi o presidente, né, o principal executivo do comitê gestor da Copa do Mundo. Trouxemos o Marcos Vinícius, que hoje é diretor de esportes olímpicos do Flamengo, e na época era o COO do Comitê Olímpico. Foi sobre patrocínio esportivo. E daí começou uma trajetória da Patrocínio Brasil até virar associação em 2023. Fizemos muita coisa, muitos eventos, treinamentos, até virar associação. Então, eu fiquei, vamos dizer assim, 15 anos, um pouco mais em iniciativa privada, trabalhando, e eu já estou nessa área de empresário, institucional, com Patrocínio Brasil, já há quase 15 anos também, 14 anos aí. Que legal. 16 anos, na verdade, 2009. O Adalto, e assim, é legal você contar essa trajetória, porque quando a gente olha para patrocínio no Brasil, é recente, né, cara? Eu acho que o Brasil demorou um pouco para entender. Imagino que ao redor do mundo, até esse lance de direito de nome, né, name rights, de espaço e tal, tudo isso é mais recente ainda, mas eu digo assim, o patrocínio mesmo, até se você puder falar um pouco disso, quando que isso começou a se tornar realidade. Eu fui no evento que você fez e alguém falou da história do Milton Neves, até brincando que o Milton Neves era chamado de Merchan Neves, né? Que é um dos primeiros caras que começou a fazer isso e tal. E eu tô falando isso porque, para mim, ali caiu a minha ficha que o Brasil demorou para entender isso. Fala um pouco dessa história, porque eu acho bacana isso. Então, eu diria que o mercado de patrocínio no Brasil, ele enxergou o patrocínio de 2020 para cá, como setor. Talvez a gente esteja aí posicionado, não vou entrar nessa questão. Eu acredito que nós, né, a associação, todos os associados, os eventos, tem uma parcela grande nisso, nesse reconhecimento, mas ninguém falava de patrocínio como setor, como ferramenta,
em eventos, profissionalmente, antes desse período. Isso Sim. eu tenho 100% de certeza. Até hoje ela é pouco ensinada nos cursos de comunicação social, né? Que eu também somos dessa área, eu sou publicitário, né? Não é ensinada e o patrocínio era visto como uma coisa meio filantrópica, meio um braço de publicidade. Ele não tinha assim, gerente de patrocínios. Pouquíssimas empresas tinham uma área dedicada a patrocínios. E eu acredito que a gente, em relação a mercados mais maduros, eu sempre, até pela proximidade de empresas, né, semelhantes, Estados Unidos e Europa, nós temos umas 2 décadas aí de Atrasado. cinza, né? De área cinza, aquele que não aconteceu muita coisa. Quando a gente foi criar o modelo da Patrocínio Brasil, que depois virou Associação Patrocínio Brasil, foi uma coisa muito pensada. Eu brinco com todo mundo que demorou 10 anos para a gente lançar o primeiro protótipo da Patrocínio Brasil, que foi ali em 2018. Uhum. A gente, 2009, era basicamente um veículo de comunicação. Mas nos Estados Unidos e na Europa, já é tratado isso há mais de 20 anos. A Associação Europeia de Patrocínio, que é a maior do mundo, sediada em Londres, acho que tem 35 anos. Nossa. Os caras estão discutindo isso Sim, lá nos anos 90. A gente pode, né? É assim, quanto mais competitivo é o mercado e mais concorrido, é mais competição leal, mais o patrocínio é diferencial. Sim. Porque você não consegue patrocinar 2 marcas do mesmo setor, consegue patrocinar o Barcelona. Então, quem patrocina o Barcelona na Espanha ou em Barcelona tem uma vantagem que ninguém vai ter. Tem uma visibilidade global. Não, além disso, ele tem a exclusividade de patrocinar o Barcelona naquela categoria. Quanto que isso vale? Ou um clube, uma paixão desse tamanho. Tem outras, né? Espaços, estádios. Lá fora, eu gosto muito dessa parte de patrocínio de patrimônio. Quanto que vale se patrocinar um museu que só tem aquele? Quanto que vale esse conteúdo exclusivo? Né? Então, o patrocínio, quanto mais maduro é o mercado, mais importante ele é, porque ele trabalha diretamente com o conceito de exclusividade, sem necessariamente ser luxo, mas uma coisa de só você pode fazer isso ali. Então, a gente tem uma diferença aí de pelo menos uns 20 anos, eu acredito, em termos mercadológicos. Lógico que com tecnologia e comunicação, isso pode ser reduzido. Talvez seja essa a nossa missão aí, que promover conteúdos. Hoje a gente é a 3ª associação em tamanho no mundo. Só perdemos para a Associação Europeia, que não dá para comparar, porque é um continente quase 1 bilhão de habitantes. E a Associação Americana, economia 10 vezes maior que a brasileira, 50% a mais de população. Mas a gente vem fazendo um trabalho contínuo, constante, né? E acredito que a gente vai conseguir se equiparar rapidamente dentro dessa década e em eventos, eu acredito que a gente vai conseguir fazer eventos do mesmo tamanho. Que coisa. Essa é a nossa missão aí, porque eu acredito muito no potencial do Brasil e o potencial latino-americano, que ninguém faz eventos como nós, né, Eduardo? Você sabe melhor que isso que eu, né? Não, o brasileiro é bom. Ninguém é fã melhor do que o brasileiro, né? Latino. Os gringos vêm pro Brasil e admira muito os eventos brasileiros, né? Eles tem uma energia incrível, né? O brasileiro é o grande ativo do Brasil. E gosta de evento, né? Ele gosta. Mas você falou uma coisa que eu achei legal, Adalto, que você disse o seguinte: as empresas viam o patrocínio como algo filantrópico, ou seja, é como se ela estivesse colocando, ela estivesse fazendo uma doação do dinheiro sem nenhuma expectativa de retorno. Mas isso foi caindo por terra, porque as marcas começaram a entender que quando ela começou a relacionar a marca dela com time, com esporte, com espaço, como você falou, com museu e tal, ou quando ela começou a estar presente em alguns eventos, e ela percebeu que isso daí começou a trazer resultados, seja de performance, aumentar vendas imediatamente, de geração de demanda, seja de fortalecimento de marca, que depois acaba gerando também um aumento de demanda, né? Então, como é que foi esse processo? Como é que as empresas começaram a entender e falaram, peraí, isso aqui, eu vou colocar essa grana, mas ela vai retornar e retornar mais. A cada R$1 que eu vou botar nisso aqui, na verdade vai voltar 2, 3, 4, 5, 10 em faturamento, né? Sim. Eu acho que a gente pode elencar aí 2 fatores. O patrocínio ele tem 2 grandes molas propulsoras aqui no Brasil.
o meu próprio mercado, a concorrência de mercado, a Sim. competição, que faz com que as empresas procurem novas soluções para vender mais, para continuarem na sua posição, para manterem ali os seus negócios estáveis e lucrativos. E aqui no Brasil a gente também tem, eu acho positivo, tá? A gente tem as leis de incentivo, Tá. o governo ou o Estado é um grande propulsor e incentivador do mercado esportivo, do mercado cultural, principalmente. Sim. Eu acho que tinha essa visão, ainda algumas empresas têm, de mecenato, de doação de dinheiro, mas isso, com o passar do tempo, eu acho que as informações também, isso deixou um pouco de ter somente esse foco. Tá. E as empresas, principalmente grandes empresas, né, que são os maiores patrocinadores, elas utilizam muitos recursos incentivados. De alguma maneira, isso serviu e serve bem hoje para divulgar grandes projetos patrocinados. Se a gente for pegar grandes projetos, tanto culturais, esportivos, tirando o futebol, a maioria são via as leis de incentivo. Tá. E isso criou uma cultura de patrocínio nas grandes empresas que, aos poucos, está indo para as empresas médias e outros setores. Mas a origem, mesmo se a gente pegar lá 20, 30 anos atrás, o patrocínio era muito em eventos corporativos, que esse setor sempre teve os patrocínios e tal. Mais como expositor. Mais mesmo, né? expositor, e assim, quando você tinha ali congressos, né? Congressos sempre teve muito patrocínio, né? Congresso médico. As marcas que fazem parte daquela especialidade, Sim. as farmacêuticas, normalmente Sim. estavam presentes ali para levar conteúdo e para aproveitar a conexão dos Eu profissionais. acho que foi um dos grandes formadores de profissionais em patrocínios foram os congressos. E a área médica, né? A gente sabe que esse setor é super desenvolvido, os eventos, e a área médica e a área de direito, por exemplo, aqui no Brasil tem uma série, eu já trabalhei para as duas, né? Fazendo eventos. Tem uma série de restrições legais de publicidade, mas você pode patrocinar eventos. Então se criou ali um profissionalismo, uma dinâmica muito interessante que geraram muitos profissionais aí Sim. para esse mercado. Mas o patrocínio, ele, como eu falei, né, ele quanto mais competitivo é o mercado, mais ele acaba se desenvolvendo. E a gente tem um mercado realmente competitivo aqui no Brasil, se a gente puder dizer, olhando de uma maneira geral, nos últimos 30 anos. É verdade. Que antes eram 3 empresas em cada setor, né? Setor automobil, todos os setores quase. A gente teve as privatizações geraram muitos patrocínios, as empresas tiveram que competir entre si. Por exemplo, um exemplo que é um exemplo recente, os bancos digitais. Os bancos digitais patrocinam muito, Sim. porque eles precisam de novos clientes, precisam criar a sua base. Hoje já são enormes, né? Aham. Mas fintechs, martechs, todas as techs costumam investir em patrocínios, as empresas de investimentos, Sim. porque eles precisam de novos clientes, precisam se posicionar como marca, e o patrocínio hoje, com a pulverizada audiência, né? Audiência pulverizada, ele faz muito sucesso, ele funciona muito bem porque ele gera um lead, né? Você conversa com as pessoas. Então, por exemplo, a gente viveu muito a era da informação, do conteúdo. Eu sou da primeira, segunda geração ali de TV, né? 50 anos. Depois a gente teve o boom dos computadores, tal, tudo isso. Mas hoje a gente está vivendo, está entrando cada vez mais numa era das experiências. As pessoas querem presenciar, querem fazer coisas novas. E isso está diretamente relacionado com o patrocínio, né? Então, as empresas, eu visito muitos associados, né? E tem algumas coisas que ficam gravadas, assim. Uma vez eu visitando um executivo de esporte, ele falou para mim uma coisa que a gente já sabe, né? Mas acaba não fechando isso, não criando isso, falando, não, isso é um dogma ali. Sim. As empresas, elas conhecem muito de patrocínio, os patrocinadores, porque exatamente eles acabam patrocinando esporte, cultura, negócios, e tem uma inteligência ali de negócios, né? E eu acho que eles são os grandes, junto com essa economia de experiências que a gente está vivendo, os grandes propulsores do mercado, né? Porque estão investindo, poderiam investir mais? Claro que sim, mas eu acho que isso é uma questão aí de mercado, né? Mais eventos, tudo isso. Mas quando você falou do Estado, né, incentivar o patrocínio,
Eu não entendo muito bem desse setor, eu só sei que existem algumas isenções fiscais, alguns descontos fiscais, quer dizer, na verdade a empresa ela está colocando um dinheiro que ela está deixando de pagar recolher. de recolher alguns tributos. Então, para ela é uma vantagem, porque Sim. ela gastaria esse dinheiro de um jeito ou de outro. Na verdade, ela está aproveitando para patrocinar projetos culturais e esportivos. A marca dela vai ter visibilidade e o dinheiro que iria só para o tributo, ele vai para esse segmento apoiando. Eu acho isso uma coisa bacana do Estado fazer, das empresas usufruírem disso também. Como que está isso hoje, Adalto? Você acha que cresceu, diminuíram? Está crescendo? Sim, eu sei que a gente tem basicamente duas leis federais, que é a Lei de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet, e temos a Lei de Incentivo ao Esporte. Tá. As duas foram criadas com um objetivo bastante nobre, porque assim, o Brasil é um país jovem, né? Se a gente for considerar, a gente está falando de esporte, de cultura, que são causas, né, muito importantes para sociedades modernas, desenvolvidas, por N fatores, saúde, educação, uma série de coisas. E somos um país continental. Né? Não adianta a gente não olhar para o restante do Brasil mesmo, a gente que está aqui no sul, sudeste. E essas leis elas foram feitas com o objetivo de proporcionar projetos esportivos e projetos culturais em qualquer lugar do Brasil. Porque, por uma série de questões comerciais de negócios, nós temos empresas em todas as regiões do Brasil. Lógico que regiões têm mais desenvolvidas, mas nós temos empresas, né, pelo interior do Brasil, agronegócio, mineração, comércio, em todas as regiões do Brasil. E essa lei foi feita exatamente para que o investimento em cultura e em esporte fosse mais democrático, ou seja, ocorresse em mais regiões. Sim. E o produtor, porque é difícil, né, produzir evento, é muito de evento, que seja cultura, negócio, esporte, pudesse ter um retorno, um recurso, que ele não dependesse necessariamente da empresa investir aquilo, qual que a gente chama no mercado de verba direta, que é aquela verba de marketing para patrocinar, comprar um stand, fazer uma publicidade, tudo isso. Então isso proporcionou que as empresas abatam um percentual do seu imposto, 2%, 3%, 4%, e destinem a projetos esportivos e culturais. Assim, também é utilizado para grandes eventos, para grandes shows, para grandes peças musicais, mas principalmente para projetos regionais, de cidades menores, de estados que têm uma economia menor, quer dizer, proporcionando diversificar a cultura e esporte em várias regiões do Brasil. E aí tem toda uma questão legal, uma questão de fiscalização dos recursos, mas é uma lei que tem bilhões aí ao ano, né? Se não me engano, a cultura esse ano passou de 2 ou 3 bilhões em investimento. O esporte também, recentemente ela foi considerada uma lei permanente, né? Porque ela tinha uma cláusula ali que ela poderia deixar de existir, mas e assim, é a base no esporte, é a lei de incentivo ao esporte que financia a maioria dos esportes de base no Brasil, e modalidades que não têm tanta visibilidade. Então a gente deixaria de ter, com certeza, muitos grandes atletas que estimulam a prática esportiva, uma série de coisas, são ídolos, né? São exemplos aí para outros milhares de crianças. E eu acho uma ótima ferramenta. Tem que ser bem utilizada, mas eu acho que é uma ótima ferramenta. E você me ensinou, Adalto, sobre o termo captação, né? Tá. É um termo muito utilizado no mercado. As Sim. pessoas falam, olha, eu sou especializado em captação de patrocínio para eventos. E aí você me ensinou que o termo correto, que esse termo ele é aplicado especificamente para esse tipo... Exato. Ele tem até um nome isso na língua portuguesa, mas ele foi adaptado ao mercado de patrocínios, porque o termo certo é captação de recursos. Tá. E que é uma outra conversa, mas nem todo projeto incentivado é um patrocínio, que a gente está falando de lei de incentivo. Tá. Que às vezes a marca só aporta o dinheiro ali como doação. Tá. Ela não quer aparecer, ela não quer ativar. Nós, na Associação Patrocínio Brasil, a gente entende que se não tem ativação, não é necessariamente um patrocínio moderno ou um patrocínio. Que o patrocínio, a marca, ela
deve ter interesses comerciais, interesses para o seu negócio ali. Ter contrapartidas. Que seja um relacionamento com uma esfera pública ou com uma esfera de negócio. Tem que haver ali um desejo, um interesse que para o negócio da marca, para ser um patrocínio. O patrocínio é uma relação comercial. Tá. Então, essa é a diferença de mecenato, filantropia. E nem todo projeto incentivado é patrocínio. Então, o termo certo para projetos incentivados é captação de recursos. Existe até a associação especializada nisso, que é a Associação Brasileira de Captação de Recursos. Mas o captador de recursos também pode conseguir recursos para projetos patrocinados. Tá. Só que aí já é uma venda de patrocínio. Sim. Que é o termo certo, é utilizado no mundo todo. Tem certificações, na Europa tem a certificação em vendas de patrocínios. É uma transação comercial. E não tem nenhum problema nisso, né? Porque vendas é uma coisa nobre, não é? Sim. Então é isso. Talvez por ser cultura, esporte, o termo venda poderia ser uma coisa assim, comercial. Mas o correto é uma negociação, né? É uma venda ali de contrapartidas em troca de recursos financeiros ou recursos ali para o evento, né? Muito bom. Adalto, na tua mini bio, né, tava falando aqui que você conecta marcas e projetos com foco em propósito, impacto e retorno estratégico, né? Como é que essa visão difere daquele antigo modelo de patrocínio que é muito focado em exposição de marca, em brand, reforço de marca ou exposição, né? Qual que é a maior dificuldade dos produtores hoje em traduzir o projeto em propósito para grandes marcas? Como é que você acha que se encaixa isso aí? Eu acho que tudo vem das demandas dos novos tempos ou da evolução nossas como sociedade. E quando a gente fala de negócios, é o momento mercadológico que a gente vive, né? Eu tenho uma amiga que é professora da Fundação Getúlio Vargas, ela é super professora de marketing, né? A marketing, a tradução certa seria mercadologia, Tá. que é você entender o mercado. E hoje, para uma marca, grande marca, não precisa nem ser uma grande marca, uma marca que tem um mercado concorrido, que eu digo, a concorrência é a mãe do marketing, né? Das ações, você tem que se diferenciar, tem que fazer coisas novas, você tem que ser melhor que o seu concorrente. Então, a maioria, quando você vai estar num ponto de venda, no supermercado, num e-commerce, você vai encontrar produtos muito parecidos, tá? Se você não é aquele brand lover, aquele cara que só compra daquela marca, é um cara mais analítico ali, que vai olhar custo-benefício, que vai querer entender a história daquele produto. Tipo meu filho, né, que vai lá e vê, é engenheiro de computação, ele vê todas as especificações dos produtos antes de comprar, e aí ele acaba sempre fazendo uma compra muito inteligente e racional. Viu um box, né? Não, eles são demais. Essa geração, para isso, eles estão anos-luz na minha geração. Isso, tudo bem que eles têm mais informação e eles consomem isso como entretenimento. Meu filho consome especificação de produto, né? É diferente da gente, né? A gente tinha mais o design, mais a relação que aquilo tem com a nossa comunidade, né? Todo mundo comprava de uma marca, eu vou comprar também, coisas assim. Mas os influenciadores têm um papel importante nisso. E se a própria marca faz isso, não tem tanta audiência, mas quando é um especialista... Aí é a estratégia, né? De comunicação, né? E hoje a gente tem uma série de questões sociais, que aí a gente pega tudo, né? Meio ambiente, diversidade, economia, que pressionam as marcas, porque na hora ali de você produzir alguma coisa, na hora de você vender, até os nossos eventos tem toda a questão da sustentabilidade no evento. Tem marca que não entra em evento que não é sustentável. E o evento cada vez tem que ser mais sustentável para que isso realmente não agrida o meio ambiente e que não gere riscos para a marca de estar patrocinando um evento que gera um monte de resíduo. Porque vincula, né? Não tem como, né? E a gente vive num mundo de comunicação plena. E de informação, alguns dizem até em excesso, né? A gente tem mais informação do que a gente consegue processar. Então, tudo isso gera no produto, patrocínio,
demandas de propósito, sustentabilidade, como que é o staff que você contrata, como é que é essa gestão de resíduos, como é que é o planejamento desse conteúdo para isso atender uma comunidade maior ou as pessoas que consomem esse produto. Tem uma série de demandas e para cada setor ela tem as suas especificidades. Então as marcas elas estão preocupadas com toda essa questão de propósito, muito hoje em dia. E se você é de um grande projeto patrocinado que gera mídia, que gera repercussão, se você não incluir ali diversas ações que atendam essas questões sociais, você acaba não conseguindo atingir um certo nicho cada vez maior de marcas, que eu não diria que nem é mais um nicho. Porque as marcas que investem mais, porque isso sempre é uma coisa que vai vir de cima para baixo. Os grandes projetos hoje, se eles não forem sustentáveis, eles são riscos para as marcas, né? E, então, quer dizer, é uma demanda que só tende a crescer. E para mim, a grande força motriz disso é a informação que a gente tem, o conhecimento da comunidade. Porque o patrocínio é uma coisa que está relacionada a pessoas, a comunidades. Sim. Na síntese lá dele. Se essa comunidade ela pensa de uma determinada maneira, você vai ter que tentar atender. Caso de racismo no futebol, a gente, por exemplo, que tem vários patrocínios. Hoje, se um clube que vende patrocínio, se ele não tiver políticas sociais, times femininos, de não violência, ele vai perder patrocínio e grandes marcas acabam nem se interessando por isso. Isso cada vez vai ampliando, né, o número de projetos que tem que ter esses tipos de requisitos. Porque vem de cima para baixo e a gente, uma hora, todo mundo vai ter essa preocupação, né? Eu diria que a maioria dos projetos já tem essa preocupação do que não fazer errado, né? E a gente está chegando no momento que as empresas têm que fazer mais coisas, né? Então Legal. Questões do nosso tempo, né? Adalto, eu quero falar com você sobre ROI agora, mas no Sponsors Brasil, eu aprendi um termo novo que eu ouvi ele mais vezes depois, mas eu aprendi lá sobre o ROO, o Return on Objectives. E aí eu tenho ouvido o seguinte, então, olha, você tem o ROI, o retorno sobre investimento, que é mais do ponto de vista financeiro. Sim. Você tem um retorno sobre investimento, sobre objetivos, que é... Qual é o objetivo no evento? Porque, de repente, o objetivo não é retorno financeiro. Ele vai até desaguar nisso lá na frente, mas às vezes o objetivo é lançar, reforçar a marca, enfim, entrar numa nova comunidade, num novo mundo. Eu me lembro que a 99 Tax, quando ela surgiu, ela colocou patrocínio em muitos aeroportos e na camisa do Corinthians. O Corinthians é um dos times que tem mais audiência no Brasil. Se a galera começa a ver a marca 99 Táxi na camisa do Corinthians, desce do avião e vê 99 Táxi em tudo que é aeroporto, eu falo, pô, mas peraí, eu vou usar esse aplicativo, eu vou começar a usar esse 99. A curiosidade é enorme, né? Então ela tem um objetivo claro ali. E referencia a marca, né? Para estar numa grande mídia dessa, né? Exatamente. Sim. Então, eu queria que você falasse assim, alguns erros que você entende que os promotores, seja promotor, seja equipe esportiva, seja projeto cultural, alguns erros que você, do ponto de vista de Associação Patrocínio Brasil, acha que o pessoal utiliza mal ou acaba cometendo um erro na hora de olhar para esse retorno de investimento, retorno de objetivo, e como que vocês normalmente orientam, como é que vocês sugerem que esses projetos façam isso da forma correta? Então, primeiro, né, falando do retorno de investimento e o retorno de objetivos. O retorno de investimento talvez seja a métrica mais antiga, que não que isso seja ruim, tá? Muito pelo contrário. E mais difundida de todos. Você vendia 1.000 unidades de algum produto antes daquele patrocínio e depois daquele patrocínio, no mesmo dia, no mesmo período, você vende 2.000 unidades. Sim. Então, seu retorno foi de 100%. Você aumentou demandas. Exato. Demanda para o teu negócio. Mas o que grandes especialistas falam, e a gente concorda, é que o retorno de investimento ele não pode ser usado para tudo.
Ele não pode ser usado para mídia. A mídia espontânea eu tive tanto dinheiro por causa do patrocínio, isso está no ROI. Não, você não investia nisso e depois você teve uma mídia espontânea. Assim, não é o retorno de um investimento, você não investiu naquilo. Sim. Você não está ganhando mais dinheiro com aquilo, você não está vendendo mais aquilo, ou você está gastando menos para alguma coisa. Você não investia nesse caso, então foi uma mídia espontânea, você ganhou visibilidade. Já o retorno de objetivos, o ROI, inclusive, pode ser um objetivo do RO. Sim. Fala, eu quero vender mais. Pode estar dentro do RO. Uhum. E o RO, como eu falei, o nosso mundo ele é cada vez mais complexo. Sim. Você que é um especialista de eventos, você sabe que no mesmo evento nós temos diversos públicos. O mesmo evento de um mesmo setor, tem cara que foi lá comprar, teve gente que foi lá vender, teve gente que foi lá só para fazer contato com um setor específico, governo, comprador, mídia. Você tem vários objetivos. O RO, ele consegue medir isso. Porque lógico que você tem que saber aonde você quer chegar, e o que você tinha em relação. Eu não tinha nenhum relacionamento na esfera pública, para o setor de esportes. Vamos dar um exemplo. Aí eu fui lá no evento da Associação Patrocínio Brasil e conheci o secretário municipal, conheci presidentes de confederações, conheci pessoas de comitês, quer dizer, conheci muita gente. Qual que foi o meu retorno? Foi gigantesco. E eu patrocinei esse evento, patrocinei a área VIP, o Coffee Break, uma palestra, consegui fazer um conteúdo ali, apresentar. Então, como é que você mede com isso, com o ROI? Não mede. Porque vai ter um tempo para isso voltar. Exato. E como é que você mede? Fala, pô, aquele contato que eu fiz no evento lá da PBR me gerou um contrato de X ou 2X 6 meses depois. Quer dizer, qual que é o tempo que você usa para medir o ROI? Porque você não vai ficar um ano para medir o ROI. Geralmente você mede num prazo ali antes, depois, 2, 3 meses. O RO, ele trabalha com um espectro maior. Sim. Então, quer dizer, é uma forma de mensurar mais completa, mais ampla. Inclusive, esse conceito foi criado por uma empresa de um associado nosso, que é a Sponsório, né? Uma empresa super legal. Esse ano, o CEO, o presidente global da Sponsório, que é o Paul, né? Pedinot, que é um canadense, cara que inventou esse conceito de RO, teve no nosso evento, que você estava lá, tal, deu uma palestra. Assim, eu estou explicando aqui 10%, né, da explicação que ele daria. Mas o patrocínio, por ter muitos valores, a gente pode até dizer subjetivos, ele não consegue ser explicado somente pelo ROI. Sim. Então, essa é uma diferença bem nítida na mensuração de patrocínio. Você tinha feito a segunda parte da pergunta, se puder repetir. Que é assim, o que vocês, como Associação Patrocínio Brasil, como é que você sugere? O que vocês orientam, né, e ensinam? Vocês têm que estar com vários conteúdos, treinamentos e tal, para que o promotor ou dono de um projeto cultural, de um projeto esportivo, sei lá, uma equipe, como ele, aliás, quem patrocina, né? Como o patrocinador que patrocina esses projetos, seja evento, seja esportivo, seja cultural, pode fazer isso da forma correta. Sim. Né? Para que ele... Essa pergunta é a melhor pergunta que um produtor de eventos pode fazer. Sobre patrocínio. Sim. Eu já produzi eventos, eu sei da dinâmica que é e do desafio que é você produzir um evento, por mais que ele seja a 10ª versão e seja um evento de sucesso. Cada ano é quase que você recomeça do zero. Sim. Você tem que vender tudo de novo, pagar tudo de novo, comunicar tudo de novo, atender tudo de novo e dar um pós-venda tudo de novo, correto? É isso? Sim. O que eu sempre falo é assim, conheça a fundo seu público. Tá. Faça pesquisas com o seu público. O que ele gosta mais, o que ele gostaria mais, o que ele precisa, por que ele vem no seu evento e também o que ele não gosta no seu evento. Com essas perguntas, você vai conseguir entender as demandas e os benefícios e o que ele enxerga melhor no seu clube, no seu show, na sua feira de negócios, no seu projeto social, na sua feira de bairro. Não importa qual que é o projeto. A partir dali, quando você for construir o projeto,
você vai ter as demandas, né, mais nítidas ali do seu público e você vai poder pensar em como atender isso através de patrocínios. Sim. Então, quer dizer, é um exercício que você tem que fazer todas as vezes, porque de um ano para outro as coisas evoluem, mudam, né? A gente está vivendo agora, por exemplo, já há algum tempo, né, que as pessoas são o maior divulgador do seu evento. A gente fez uma live, e qual que seria o grande ativo pós-patrocínio, que seria maior benefício para a marca pós ela ter patrocinado um evento? A gente chegou a uma conclusão aqui que o que mais dá impacto são as conversas positivas sobre a marca. Pô, você viu o stand deles lá na feira tal, o patrocínio, o evento, uma alimentação estava impecável, o stand deles, os brindes, quer dizer, o que você fez ali? Essa comunicação pós-evento positiva é a que mais gera negócios. Porque aí a sua rede ali de negócios começa a funcionar. Um conecta com o outro, ele posta, um amigo dele viu e quer comprar aquilo também. Quer dizer, ali que você vê que o patrocínio começa a funcionar. Então, o que a gente fala para as marcas é assim, estude o seu público, traga isso para dentro da sua empresa, faça um brainstorm e proponha patrocínios inovadores, mas ao mesmo tempo que atendam as demandas. Sim. Porque as empresas que fazem isso costumam aproveitar esse ciclo, porque é uma inovação, né? A gente vive essa época por 5, 10 anos. Você vê, por exemplo, o que o Rock in Rio fez no cenário da música. Perdura até hoje, né? São mais de 10 anos que o Rock in Rio voltou para o Brasil, ou 10 anos, acho que foi em 2015, que o Rock in Rio voltou para o Brasil. E ele voltou para esse conceito de entretenimento, multipalcos, vários dias, várias marcas participando ali da experiência do cliente. E ele é um exemplo de patrocínio e copiado por outros, né? Sabe o que foi legal? Ontem eu ouvi o Justo falando num painel do evento, né, de um evento, ele dizendo o seguinte, que o Rock in Rio, ele é um resultado de uma grande pesquisa que o Medina, de um grande projeto que o Medina escreveu, que poderia ser qualquer outra coisa. Não foi assim. O Medina era um organizador de eventos, um cara da música. Não, sempre teve amor pela música. Sempre apaixonado. Mas ele é um publicitário. É um publicitário. Poderia ser qualquer outro projeto. Porque quando falou que ele é um evento B2C, ele falou, olha, realmente ele nasceu como um evento B2C, mas com a cabeça de B2B. Sim. Ele nasceu já desenhado para que grandes marcas fizessem parte do projeto com uma visão diferente de simplesmente ter um stand ou ter a marca num banner, mas de sim promover ser protagonista dentro do evento. A ponto dele falou assim, cara, às vezes tá tocando uma banda no palco principal e tem gente na fila para fazer a ativação de uma das marcas. Olha a importância que a marca tem dentro do evento, né? Sim, eu fui no segundo Rock in Rio, depois fui em outros, mas ele captou muito bem ali o sentimento da época, né? Que o rock era uma efervescência no Brasil. Poderia ter feito outro projeto. Sim. Mas ele trouxe esse conceito, né? De um evento bem produzido, com artistas internacionais, botar o Brasil como protagonista de um produto internacional, porque esse talvez seja um dos segredos do Rock in Rio. A gente se sente orgulho do Rock in Rio, né? Porque, pô, puta festival desse é brasileiro, olha os caras que vêm, é isso. Esse talvez seja o maior encantador do público, né? E você sabe que você vai lá, você vai ter uma experiência legal, você quer levar o seu filho. É uma coisa assim, que a pessoa quer vivenciar uma vez na vida. Ó, fui no Rock in Rio, já virou uma marca não, um ícone. É um ícone, já não é uma marca. E shows bateram recordes mundiais de público dentro do Rock in Rio. E desde sempre, eu vim de Uber pra cá, de aplicativo, a gente tava falando de música, eu fui no segundo Rock in Rio, que o motorista tava falando que a filha dele é super fã do Guns N' Roses, né? E eu assisti o segundo show, primeiro show do Guns N' Roses no Brasil, em 1991, se eu não me engano, ou 89, acho que foi 89, agora não vou lembrar, 90, 91, no Maracanã, que foi o segundo Rock in Rio, 170 mil pessoas. Cara, Coca-Cola, Bob's, tinha vários patrocínios legais, assim, copo de recordação, assim, e já tinha essa mentalidade lá atrás. Isso para as marcas
as marcas gostam muito de inovação e inovações positivas, coisas que vêm realmente para mudar a vida das pessoas. Sim. E esse festival ele tem essa capacidade, né? Ele gera uma memória eterna, né? É o marco. Sabe o que eu acho bacana? Assim, você falou de Coca-Cola, Bob's, grandes marcas que estavam lá em 89, 90, com 170 mil pessoas no Maracanã. Com certeza, Adalto, se ela fosse fazer um recorte de ROI, desse ROI que a gente acabou de falar aqui, pô, o retorno do investimento, quanto essas 170 mil pessoas podem consumir de Coca-Cola nos próximos dias, meses, sei lá, para pagar esse investimento? Essa conta não fecha. Mas aí tem uma questão: quanto reverbera uma marca como a Coca-Cola tá junto com o Rock in Rio? Sim. Quanto que isso gera de mídia espontâneo? Quanto que isso gera de pessoas que não foram, mas gostariam de estar? Sim. E aí viram pela TV, na época a internet ainda não era, a gente não tinha internet no Brasil, mas com certeza TV, rádio, Sim. quanto que isso foi divulgado em jornais impressos, revistas e tal, e hoje quanto que as marcas usufruem das redes sociais, dos meios digitais para reverberar. De repente ela faz um evento, ela patrocina um evento que tem aqui 100 mil pessoas, mas ela alcança milhões de pessoas através do digital e tem um impacto tão, assim, é claro que a experiência do presencial ela é imbatível, mas reverbera também para que as pessoas tenham vontade de vir para essa experiência, né? Com certeza. Não, o impacto do patrocínio, o residual, vamos dizer assim, ele é incomparável. Sim. Assim, lógico que as publicidades, que elas têm um recall absurdo. Sim. Mas o patrocínio ele é emocional, né? Ele vai no coração das pessoas e muitas pessoas acabam só consumindo aquele produto ou assistem milhares de vezes aquele show e a marca tá ali. A gente entra nessa área, a gente entra de patrocínio de futebol também, né? Quanto que vale a Bombril para o São Paulo, a Parmalat para o Palmeiras, o Banco Excel ou a Embratel para o Corinthians, a Calunga, né, que mais antiga, quer dizer, então o impacto do patrocínio, tem até ferramentas para mensurar esse impacto, né, de patrocínio, ele é muito longo para grandes eventos, para grandes projetos assim, tanto que, né, a gente está falando do mercado de patrocínio lá fora. As marcas fora do Brasil, aqui no Brasil também existe isso, mas não é para todo mundo. Elas são muito atentas a oportunidades exclusivas de patrocínio. Que às vezes você capturar, vamos usar esse termo, a gente está falando de captação, né? Você capturar uma oportunidade de patrocínio, ele tem esse termo porque é exatamente uma oportunidade. Que nem dizia meu pai, né? É um cavalo selado que passa na sua frente. Você tem que montar nele. Senão já era. Eu não sei se você conhece a história da Olimpíada de 84, do cartão de crédito, que é talvez um dos maiores cases de patrocínio de toda a história. Porque a gente estava ali, em 1984 eu tinha 11 anos, né? Primeira Olimpíada Jogos Olímpicos, né? O pessoal do Comitê Olímpico não ficar bravo comigo, que o termo certo é Jogos Olímpicos. A primeira Olimpíada realmente transmitida ao vivo e a cores foi a de 84 ali, porque a de 80 foi na União Soviética, assim, não era toda a Olimpíada transmitida, tal. A de 84, por ser nos Estados Unidos, Los Angeles teve uma transmissão muito mais ampla, né, e maior, tal, a TV ainda colorida, lógico que já existia há muito tempo, mas ela estava crescendo muito e os grandes eventos esportivos sempre tiveram esse relacionamento muito próximo, né, com a indústria eletrônica para vender televisores e tal. E a de 84 ia ser transmitida a Los Angeles, tal. O Brasil tinha bons atletas ali, mas nível mundial já existia o cartão de crédito, já existia o Amex, o Diners, e naquele momento a Visa estava aparecendo. A Visa sempre foi uma empresa meio tecnológica, né? E ela tinha um sistema mais digital, já naquela época, mas o grande cartão de crédito do mercado com 80%, sei lá, 70%, 80%, era o Amex. E o Comitê Olímpico é um fenômeno em termos de patrocínio. Talvez sejam, junto com a Fórmula 1 hoje, em esporte, né? Copa do Mundo, sejam os patrocínios assim
mais cobiçados do mundo esportivo, né? Por uma série de questões. E o Comitê Olímpico lá americano, ou o Comitê Olímpico Internacional, resolveu criar uma cota para uma empresa de cartão de crédito que ia ajudar a comercializar ali os ingressos, né? Você conseguiria comprar exclusivamente. Não sei se na época ainda era totalmente exclusivo, hoje né? Se você não tiver o cartão Visa, você não compra. Você tem que ter um cartão Visa, eles até tiram um de débito lá seu para hora, mas tem que ser um cartão Visa. Uhum. Resumo da ópera, a empresa líder, a Amex, não quis essa cota, por algum motivo. Não precisava, era líder de mercado. Né? A Visa comprou e o resto a gente sabe, né? Quem que é o líder de mercado hoje é maior, quer dizer, aquilo ali mudou a história da empresa, entendeu? Porque é um evento muito grande, é uma audiência, assim, incomparável, uma final de Copa do Mundo, um título olímpico, uma transmissão olímpica de ali 2, 3 semanas, é uma visibilidade muito... E para alguns setores, principalmente de bens de consumo não duráveis, serviços digitais, pode fazer uma diferença absurda. Antes, Mudar a depois, história. mudar a história, que é o caso dessa empresa, mudou a história. Sim, sim. Tá? Muito Um bom. case muito legal. Você vê, né? Tem muito. Eu acho que tem muitos cases de. Muitos. Ontem eu estava vendo o Felipe da Spons Sim. falando do seguinte, dizendo que a Red Bull, por exemplo, ela Sim. coloca 3 bi Sim. de euros por ano em patrocínios, Sim. mas que ela tem um retorno imediato Sim. de 65%, se Sim. não me engano. É um case espetacular para mim. Quer dizer, já tem esse retorno imediato. Imagina o que mais ela tem de retorno. É uma marca Desejada, né? desejada, que está na mente de todo mundo, né? Criou seu próprio ponto de venda. Sim. Porque você não vai no supermercado comprar Red Bull, né? Você acha em qualquer posto de gasolina. Tem tem um negócio lá, já tem um display deles, né? Os especialistas dizem que é uma empresa de patrocínio, de marketing esportivo que vende energética, né? Porque é isso, né? A imagem da Red Bull são eventos esportivos. Sim. Não é uma propaganda simples de um produto, são eventos. E geralmente são coisas assim, surpreendentes, né? O Mineirinho descendo lá em Porto Alegre, batendo recorde de vertical. Sim. É isso, né? Imagina a mídia espontânea que Absurdo. gerou a descida naquele edifício lá. Não gastaram R$1, quer dizer, gastaram com a estrutura. Eu criei uma métrica, assim, não sei se eles têm, né? Que quanto que vende no dia que eles fazem esse tipo de divulgação desse tipo de evento. Que essa do Mineirinho foi sensacional, né? Eu vi depois, não vi ao vivo, mas eu vi depois, né? Ele foi subindo cada degrau ali, foi um espetáculo, assisti todinho, mais de 1 hora ali, né? Aí vinha, desmontava a rampinha que ele descia, aí demorava, ele tinha que pular o colete, subia, porque ele descia. Aí subia lá no último, acho que ele foi de guindaste. Agora assim, foi um foi sentindo, né? Não, ele desceu 2, 3 vezes. Ele desceu, porque o negócio era, né, seríssimo, né? Aí ele desceu a primeira, acho que ele desceu 3 vezes. Mas de pontos diferentes. De pontos diferentes, foi subindo. Não, foi um negócio espetacular, foi um entretenimento ali. Falar, quanto que vendeu a mais nesse dia? Porque aí é ROI. É ROI. Quanto que vendia e quanto que vendeu? Porque assim, tenho certeza que milhares de pessoas consumiram ali, compraram Red Bull ali, porque ficaram com aquilo na memória, né? Aí você tá no ponto de venda, você compra uma associação ali normal, né? Você faz ali. Muito bom. Adalto, mas você já trabalhou com grandes marcas, né? Sim. Você trabalhou com Itaú, Petrobras, Sim. Google, enfim. Muita empresa de tecnologia, muito setor financeiro e muita indústria B2B, né, de insumos, de produtos derivados, químicos, petrolíferos, para eventos bem B2B. Empresas de serviços também, né? Correios, Sabesp, grandes empresas aí de serviços. E o que você acha mudou? Se você olhar assim para 10 anos atrás, o que essas grandes marcas buscavam num patrocínio há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, pré-pandemia, para hoje, mudou os interesses dessas marcas? Hoje ela tem uma visão mais detalhada, ela mensura melhor. O que você acha que mudou nesses últimos anos para essas grandes marcas, né, em termos de patrocínio? Então, eu acho que assim, né, o mercado é bem grande, né? No B2B, eu acho que o mercado está evoluindo naturalmente, como o mercado mesmo de uma maneira geral, e não mudou tanto. Talvez as ativações mudaram, mas o investimento das marcas continua parecido. Feiras corporativas, jantares de associações, eventos estratégicos ali de comunidades.
Isso. O que aumentou e muito, que é muito positivo, é o investimento das marcas em eventos sociais / entretenimento. Que hoje, para uma marca média, se ela não tiver um patrocínio com esse foco de entretenimento, ela perde negócios, deixa, porque são onde são gerados novos negócios. É um setor econômico, entretenimento cada vez mais pulsante. E o social tem todo esse lado do propósito. Então, se a gente for pegar lá nos escalas de tamanho de marcas, você não patrocinar já sugere alguma estratégia equivocada. Você tem que patrocinar, é meio quase isso. Sim. É importante para a marca, como o branding mesmo, ela ter um patrocínio ou vários patrocínios sociais. É a responsabilidade social corporativa, né, através de patrocínios. E como a gente vive um mundo que tem uma geração muito mais longeva, que talvez tenha talvez retardo não seja a palavra certa, uma infância, uma adolescência, uma juventude mais prolongada, que as pessoas estão vivendo mais. Eu li esses dias que daqui a 20 anos vai ter um monte de gente com 100 anos aí, que é cada vez mais. Expectativa de vida aumentou, então o entretenimento, por mais tempo, ele é presente na vida das pessoas. Sim. E uma série de outras coisas que eu leio também, as pessoas estão muito digitalizadas e estão procurando desconectar, também tem esse lado. Isso tudo tem a ver com patrocínio. Então as marcas, elas também têm que ser meio B2C. Mesmo a marca B2B patrocina coisas B2C. Sim. Olha que louco isso. Por exemplo, eu fui na Fórmula E. Tá. Fórmula E é B2C, é público assistindo ali uma corrida de carros. É o principal patrocinador, ABB, Asa Abral Boveri, uma empresa de robótica que a maioria das pessoas não tem contato. Sim. Mas ela está ali no evento B2C. Porque ela precisa mostrar a marca por causa de IPO, de ações, de participações, de manter a força da marca no caso de uma crise de imagem. Uma série de fatores que o patrocínio ajuda, né? Então, o entretenimento, o social, aquilo que deixa a pessoa feliz, ele é cada vez mais relevante para o mix de marketing das marcas. Legal. E é isso é patrocínio, né? Sim. Como é que você vai chegar no coração das pessoas? É isso. Queria falar um pouco sobre a Associação Patrocínio Brasil. O papel que ela tem, né? Que lacuna aí que você enxergou de mercado? E eu acho que você já falou alguns, mas para reforçar, né? Que nasce a Associação Patrocínio Brasil. Porque uma coisa que eu acho legal, assim, você tem associados que são muito engajados. Sim. E que acredita nessa causa de uma forma assim, eu vejo junto contigo, o pessoal da EQI, Sim. e eu poderia listar aqui um monte, a Francal, que é uma promotora de feiras, grandes marcas estão na associação, fazem parte de grupo de trabalho, pelo que eu vejo, vocês têm núcleos ali, grupos e tal, né? Que lacuna de mercado que você encontrou, que vocês querem como associação resolver aí, eu quero que a IASO faça parte disso, tá? Claro, não, já faz. Edu, você já é associado, você já é super parceiro. Passa muito um pouco pela minha história de vida, pelo seguinte, você é um empresário e empreendedor. Às vezes são coisas diferentes e às vezes estão juntas, né? Às vezes você pode ser um empresário, mas você abre uma franquia, não é bem um empreendimento inovador, né? Então você criou uma empresa, você tinha uma ideia que às vezes as pessoas não conseguiam nem visualizar direito, porque é isso, né? Eu gosto muito da frase do Steve Jobs que assim, as pessoas não sabem exatamente o que elas querem até você mostrar uma coisa legal. Fala, precisava disso. É isso. Não que a associação seja exatamente isso, mas quando eu criei a Associação Patrocínio Brasil, eu enxergava muito assim, porque eu sempre comercializei patrocínios, né? Enxergava muito ali a dor do empreendedor. Tanto do cara que é o dono do evento, que o evento é um desafio, né? Uma empresa nova que você cria todo ano, você tem que vender tudo todo ano, projeto novo todo ano, não adianta fazer a mesma coisa que você fez ano passado,
você tem que ouvir reclamação e melhorar, porque senão ele não entra no seu evento, mesmo o evento são pontos de vista às vezes diferentes, né? O expositor vê uma coisa, o patrocinador, você que é organizador ali vê outras coisas, então você tem que justificar todo ano para que ele invista naquilo. Isso E vende-se uma promessa. Eu escutei de alguns promotores dizendo isso. Quando eu venho um stand, eu estou vendendo uma promessa que no dia tal, na semana tal, tá tudo eu certo. vou entregar lá o espaço, vai Vai em live, vai vender. público e tal, não é? É uma promessa. Então é um desafio enorme. Que isso, no fundo, é ser um empreendedor. Sim. O empreendedor é um cara que enxerga além, né? Uhum. Ele enxerga uma necessidade, uma demanda e cria um produto para atender aquilo. Sim. É isso. E uma feira, para mim, é uma coisa que vai ajudar as empresas a faturarem, a conseguirem mais negócios. Assim, é um trabalho social. Eu sempre enxerguei isso. Sim, verdade. E a empresa, uma associação do setor, eu queria fazer alguma coisa que ajudasse a ter mais projetos de negócios, mais projetos esportivos. Eu sou aqui de São Paulo, né? A gente vê essa movimentação louca que essa cidade tem, né? Esse trânsito. Um trânsito no sentido de uma hora um negócio está indo para uma região, uma hora está desenvolvendo uma região, um setor. Por exemplo, eu sou do Brooklyn, em Campo Belo, mas a minha família tem origem ali na Vila Mariana, aquela região. Ali está se tornando uma nova Vila Madalena e está atraindo escolas, novos comércios, tudo isso. Isso é uma demanda. Então vai aparecer alguém ali que vai gerar um evento ali para os moradores da região, alguma coisa assim. Sim. E eu, quando pensei na Associação Patrocínio Brasil, eu falo, patrocínio, para muita gente, é a principal fonte de renda dos eventos. Porque muitos eventos têm um ticket baixo, ou não tem ticket. E assim, nem todo mundo tem capacidade para organizar um evento num pavilhão, alugar um espaço grande, mas pode ser uma baita ideia, um conteúdo diferente, e ele consegue ali convencer algumas marcas a patrocinarem. Sim. Então, quando a gente criou a Patrocínio Brasil, a gente teve esse espírito social, mesmo sendo um negócio, e como eu já estava bastante tempo na área, eu queria criar um projeto meu restante de vida profissional, que é a Associação Patrocínio Brasil. E uma coisa assim, que pudesse a cada ano estar evoluindo, estar criando novas iniciativas, né? Porque é uma associação, você tem muita coisa para fazer. E eu achei que era viável aqui no Brasil. Eu vi que não tinha esse mercado, a gente não tinha uma empresa, um instituto ou até uma associação que discutisse o conceito de patrocínio. E eu acabei lendo muita coisa durante vários anos, pesquisando isso, e vi que havia essa oportunidade, essa lacuna. E a gente foi muito bem recebido por muita gente grande, associação grande, a gente já trocou e-mails, mensagens, todo mundo, 100%, eu diria, querem participar, acham uma iniciativa louvável, vamos dizer assim. Sim. Porque quando a gente criou lá atrás essa ideia, vamos dizer 2009, não é esse momento que a gente está vivendo hoje. E, a gente estava na hora certa, no lugar certo, mas de alguma forma a gente enxergou que isso aconteceria. Eu sempre, assim, talvez por ser de São Paulo, aqui acontece muito evento, né? Eu sempre interpretei que isso é uma força absurda para gerar negócios, né? Se você reunir as pessoas certas ao redor de um tema. Pode ser futebol de botão, mas isso pode gerar negócios de alguma forma ali. E se você tem uma estratégia e uma estrutura para ajudar essas empresas que promovem isso, provavelmente você vai conseguir parceiros. É aí que a gente tem essa turma engajada. Sim. A gente tem bastante gente de automobilismo, feiras corporativas, eventos esportivos. Eu diria que a gente tem mais de 30 setores dentro da associação hoje. Olha só. Assim, considerando vários tipos de esporte, a gente tem teatro, tem música, tem entretenimento, né? No caso, shows, né? Porque música, às vezes, tem o concerto ali, quem produz música, o artista, e também tem o show, que é um evento. Sim. Então, quer dizer, tem uma diferença na hora de você vender patrocínios, mesmo sendo de segmentos ou o mesmo segmento. Sim. Então, eu acho que esse foi o grande diferencial aí, que a gente é engajado,
são pessoas do setor, e a gente trabalhar com diversos setores, eu acho que isso é um ponto positivo, porque a gente tem mais ideias no nosso ambiente e a gente consegue trocar essas figurinhas, vamos dizer assim, né? Adalto, e a Associação Patrocínio Brasil, você tem diversos projetos que rolam durante o ano. Você falou até que podia soltar uns spoilers Sim. esse ano de 2026. O que vem aí? O Sponsors Brasil é um evento fantástico. Eu participei em 2025, quero estar de novo em 2026, mas você está com as coisas novas, os projetos novos. Então, a associação ela foi fundada em 2023, no meio de 2023. Muitas associações são fundadas no começo do ano. Sim. Para conseguirem, naquele primeiro ano, já fazerem coisa. A nossa, por uma questão, né, do dia a dia mesmo, foi fundada no dia 21 de junho, um frio absurdo em São Paulo, e a gente fundou ainda dentro da Confederação Brasileira de Esportes no Gelo, que é um lugar espetacular. Não, tava muito frio, tava 5 graus abaixo do que tava lá fora. E tinha 70 pessoas, assim, a gente ainda fez um mini coquetel ali. E já realizamos alguns eventos de lá para cá. Na verdade, realizamos uns 6 eventos. Em 2023, nós fizemos a Arte do Patrocínio, que foi um evento espetacular na Câmara Americana. Foi nosso primeiro evento com a Stock Car, com a WSL, com a ArcelorMittal de palestrante. Foi muito legal. E em 2024, nós fizemos o primeiro Sponsors, que foi na Champions League com DHL, Ticket Serviços, Pernambucanas, várias marcas falando, né, e diversas outras patrocinando, e fizemos vários treinamentos e fizemos um primeiro Sponsors no final do ano, com já essa temática que a gente está dando a partir de 2025. Tá. Em 2025, esse ano passado, a gente fez o Summit, que foi em fevereiro, e fizemos junto com o Summit, fizemos o Prêmio Patrocínio Brasil. Tá. O Summit é um congresso, né? Você participou, e no segundo dia do Summit, à noite, nós fizemos a primeira premiação de patrocínio da América Latina. Com 19 categorias, né? Teve várias marcas premiadas, patrocínio do ano, esporte, cultura, projetos sociais, eventos corporativos. Foi muito legal. Para esse ano, né, 2026, a gente está visando trazer mais dados para o mercado, que é o primeiro spoiler aí que eu vou te dar. A gente vai fazer a primeira grande pesquisa do mercado brasileiro de patrocínio. Deve sair no meio do ano. A gente vai tentar quantificar o mercado, trazer as principais demandas por região, quais são os patrocínios em cada região, onde que cada região é mais forte, como que as marcas investem isso, quais são as tendências. Vai ser muito legal para o meio do ano. Agora, no primeiro semestre, a gente vai ter o Prêmio Patrocínio Brasil. É a primeira vez que eu vou falar isso. Olha. Vai ser no dia 2 de abril, quinta-feira, tá? A gente vai informar o local, né? Com calma, não podemos informar porque tem uma condição de patrocínio com o local e não está ainda assinado, mas vai ser divulgado em breve, então não posso divulgar. E vai ser a primeira vez também que o Sponsors vai para o segundo semestre, ele vai ser em setembro, tá? Porque ele vai ser maior do que ele foi já no ano passado. Continua com 2 dias, mas ele vai ter mais palcos. É uma tendência hoje, né? Vai ter uma exposição, porque a gente quer transformar o Sponsors futuramente num evento, um Confest, né? Como é que é o termo certo? É um congresso com festival, né? Mas a gente vai seguir para essa linha, mas não para esse ano ainda, 2026. Mas já é o começo disso. E teremos eventos fora de São Paulo, Rio de Janeiro e provavelmente Brasília. Já tivemos no Rio de Janeiro, vamos fazer em Brasília, tem toda a questão de leis de incentivo, tudo isso. A gente, aqui no Brasil, né, incentivo, patrocínio passa por uma política também de Estado, né, de governo. E outras coisas que a gente deve lançar ainda no campo digital, para o segundo semestre, que vão ajudar muito os nossos associados a concretizarem negócio. É o que eu posso dizer
vem uma coisa tecnológica aí para o mercado de patrocínio. Que legal. Vem Não, uma coisa aí legal aí. bacana. A pesquisa, trazer dados de mercado. Sim, Porque eu fico pensando o seguinte, Adalto, às vezes quem está nos assistindo, né, a gente falou de grandes marcas aqui, mas para mim o patrocínio ele precisa ser cada vez mais democratizado, sim. né? A gente precisa tornar o patrocínio cada vez mais acessível. Londrina, a gente tem um evento lá chamado Lidere, da Associação Comercial Industrial de Londrina, e eu vejo empresas de todo o que é porte participando. E eu vou te dizer, às vezes, para uma empresa de pequeno, médio porte, estar num evento como esse pode ser uma virada de chave Com enorme, certeza. não é? Então é muito bacana o que você está fazendo, porque você trazendo números, profissionalizando cada vez mais esse setor, usando tecnologia, trazendo eventos que incentivem, você vai cada vez mais educar o mercado para que o mercado seja receptivo a patrocínios. Ganha o patrocinador, porque ele expõe a marca dele, vende mais e consegue chegar aos objetivos que ele quer. Ganha os projetos, sejam eventos corporativos, esportivos, culturais, e ganha o público, que vai ter contato com marcas que fazem sentido para ele. Com certeza. Muito bacana isso. Eu diria, a gente vive um momento de marketing digital, né? A gente até comentou ontem lá nas atividades que a gente participou lá na Experience Expo. Mas o patrocínio, junto com o digital, ele é uma ferramenta super democrática para gerar negócios para as empresas. Você deu um exemplo muito bom, porque eu sempre falo nas palestras que o patrocínio ele é local, regional, nacional e internacional e futuramente aí intergaláctico, né? Segura o Elon Musk aí, pessoal. O homem é bravo, né? Isso é a origem do patrocínio. O patrocínio, a gente estava falando aqui em off, né? A origem das feiras de MESC, que eram missas, tal, tudo isso. O patrocínio ele é assim também. Ele começa na reunião de condomínio, na reunião da associação comercial, porque assim, às vezes são dessas conversas, vamos dizer, mais íntimas ou com um público menor, que surgem os grandes negócios. Porque você que é um executivo, um empreendedor, tal, empresário aí do setor, quanto que vale a pessoa ir num evento só para falar com você? Quanto que vale isso? E a oportunidade de você falar com alguém que nunca tem agenda, mas que tem disponibilidade de atenção durante um evento. E gente é um pouco suspeito para falar de eventos presenciais, né? Sim. Mas o evento presencial, ele é tão importante assim que ele faz a pessoa que está precisando ir até você. A gente, né, assim, às vezes faz palestra para 10 pessoas, um workshop, saem 2 negócios dali, 3 negócios, quer dizer, 30% ali gerou negócios para você, porque o patrocínio ele tem essa capacidade de aproximar interesses, né? E de uma forma concreta, você está ali conversando com a pessoa. Então, na associação, o nosso objetivo é exatamente como você falou, dar as ferramentas de patrocínios ao maior número de pessoas possíveis. Mesmo que você não entenda nada de patrocínio, você consegue, através de cursos, eventos, networking, criar os seus projetos num tempo até curto, né? Porque se você já é empresário, o patrocínio faz parte do seu DNA ali, porque todo empresário é um profissional de marketing, de negócio, ele tem que prospectar, né? Um vendedor, Então, o patrocínio é natural, né? Ele é naturalmente e está à disposição, né? A gente, como associação, está à disposição para todos os setores aí, podemos dizer isso. Sabe o que eu queria que você falasse, Sandro? Nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso podcast, mas eu falando com a sua esposa, que trabalha no mercado de Beatriz Borges. A Beatriz estava me falando um pouco sobre feiras de negócios, grandes feiras de negócios, inclusive, fazendo venda para patrocinadores, para marcas não endêmicas, né? Eu acho esse conceito bem interessante. Eu já ouvi de alguns promotores de eventos, mas ele não deve ser novo, mas eu sinto que no Brasil ele ainda é uma novidade. Mas explica um pouco, eu acho que quem está nos ouvindo, muitos devem conhecer, mas outros não, qual é a diferença de eu vender um patrocínio com uma marca endêmica para um determinado evento e não endêmica? A diferença de você vender em si
ela não é tão grande. A demanda da marca em si, ela é diferente. Sim. O que está acontecendo no setor específico de feiras de negócios? Eu acredito que os eventos de negócios, os eventos presenciais, claro, estão com uma atratividade nunca antes vista. E eu tenho essa impressão que esse conceito de empreendedorismo realmente conquistou as pessoas. As pessoas querem gerar negócios. Sim. Ela quer ter uma segunda, terceira fonte de renda. Ela quer ser um empresário, ela quer ser um executivo e ter uma franquia. E, principalmente, os profissionais de negócios viraram celebridades. Isso é uma prova, né? Pô, quantos empresários são comentados aí no dia a dia? Os big techs, os donos dos grandes e-commerce, os multi-empresários aqui do Brasil, os programas de TV que falam de negócios. Isso, o que aconteceu? Os eventos de negócios, eles estão virando marcas que têm apaixonados. Love brands estão virando. A gente está tendo, final de ano em São Paulo, no Brasil, tivemos vários eventos, CCXP, os eventos, o próprio Salão do Automóvel, né? E o que acontece? Ali tem um fluxo de pessoas grande, interessadas naquele setor. E é uma audiência muito qualificada. Muito qualificada. E pessoas que estão ali entusiasmadas em participar daquele evento. Isso é provado cientificamente. Quando você conecta sua marca com uma pessoa que está num evento, ela está num momento ali feliz, ela está entusiasmada. O impacto, lógico, desde que você faça a coisa corretamente, né? O impacto da sua marca no emocional desta pessoa é muito maior. Sim. E isso já acontecia com outros esportes. Vamos pegar o modelo inverso. A gente está falando de eventos de negócio trazerem marcas não endêmicas, certo? Vamos falar desse conceito? O que é a marca não endêmica? Porque é uma marca que, exatamente, vamos lá. Marca não endêmica é uma marca que não é do setor que a gente está falando ali do evento. Por exemplo, num evento de automóvel, Salão do automóvel. Você traz uma marca de alimentação. Fala, vou lançar um produto alimentício no salão do automóvel. Vou lançar um meio de pagamento. Vou lançar um resort. O Mercado Livre, por exemplo, foi um grande patrocinador do Salão do Automóvel. A gente pode dizer que foi um patrocínio de uma marca não endêmica. Sim, ele vende até peças de automóvel. Mas não é o core. Mas não é o principal dele, ele tem uma série de outros produtos e dá para ser considerado uma marca não endêmica. Mas se a gente pegar, por exemplo, os eventos de entretenimento, que tem esse conceito de pessoas apaixonadas, sempre também atraíram marcas não endêmicas. Sim, verdade. Carros, evento de futebol, tá? Pô, né? Banco, não é endêmico. Endêmico é bola, chuteira, material esportivo, né? São esses setores. Então, o que está acontecendo é que os eventos de negócios estão atraindo pessoas apaixonadas, assim, as pessoas são amantes, assim, são entusiastas desses eventos. E isso torna esse evento uma referência naquele setor e começa a atrair a atenção das marcas, porque a marca, se a gente for chegar na essência, né, você tem que estar onde a audiência está, né, onde que o seu consumidor está. Então, se ele está nesse grande evento de automóvel, de cultura pop, né, a gente tem lá a CCXP, por que não vender um produto que essa pessoa pode comprar? Por que não? As pessoas estão lá e isso também passa pela potência que é de gerar leads dos eventos presenciais, né? Que quanto que vale uma conexão num evento que a pessoa é entusiasta, já fica seu amigo, né? Você troca celular ali em questão de segundos, né? Em evento é muito comum. Se me dá o seu contato, ninguém titubeia. Não, tá aqui. Isso não é um indicador? Muito. Você pede isso pelo WhatsApp, num cold call, que a gente fala, nunca vai acontecer. Num evento, você fala, você não dá seu celular? Acabou. É na hora ali. Não, e algumas pessoas me deram o número delas que eu falei, nossa, que loucura, ela tá me dando o número de WhatsApp. De presidente, de empresa, CMO. Grandes. Porque a pessoa, ela tá ali de peito aberto, né? Sim. É isso que eu falo. O evento, se você tá num stand de um patrocinador, é melhor ainda. Porque você já tá numa relação, pô, o cara tá patrocinando para me dar essa experiência aqui. Lógico que eu vou dar meu telefone para ele. Lógico que eu vou marcar uma reunião com ele daqui a uma semana. Sim. É isso. Esse é o poder do evento presencial mais patrocínio. Eu acho que é espetacular, né?
Infelizmente, chegamos aqui no final, Adalto. Mas eu queria, assim, que você desse a sua visão de futuro sobre patrocínios. Claro que a gente fala muito nesse podcast de eventos do negócio, estão começando por ele, mas a sua visão mesmo ampla sobre patrocínio. Você já deixou muitos spoilers aqui, tá claro o quanto você acredita nisso, mas se você puder dar essa tua visão específica, tua visão de futuro, pra gente encerrar aqui com chave de ouro. Não, claro. Eu costumo falar assim, né, Eduardo, que o patrocínio é uma coisa que a gente sempre tá ali, né, tendo os brainstorm, pensando sozinho ali. Como que define um patrocínio? Eu acho que o patrocínio ele é uma ferramenta social. Sim. Mas não social só de benefícios sociais, social do nosso dia a dia. Nós trabalhamos, nós conhecemos pessoas novas, praticamos esportes, cuidamos da família. O patrocínio ele está inserido dentro de todo esse contexto. E o patrocínio, para acontecer, ele é muito mais eficiente dentro do ambiente de afinidade. Seja na escola do seu filho, seja no seu time de futebol, seja no evento da sua profissão, seja na sua comunidade ali de moradia, no seu condomínio, tudo isso. As marcas que entenderem isso e entenderem essa demanda, ela faz parte da jornada, não do consumidor, ela faz parte da jornada do humano, da pessoa. Do dia a dia. Dia a dia. Então, se você tem um plano de saúde, que é o seu plano de saúde, e ela patrocina coisas que você gosta, ela está muito mais próxima de você no dia a dia. E a gente vive num mundo que a gente se digitalizou, né? Mas ao mesmo tempo a gente expandiu as nossas redes de comunidades, de contatos. Sim. E a gente está vivendo que o nosso tempo cada vez ele é mais escasso, que a gente tem mais atividades para fazer e tende a valorizar cada vez mais os momentos presenciais. E também momentos digitais prazerosos, ouvir uma música, assistir um bom filme no cinema, no streaming, onde for. Então as marcas que entenderem essa jornada humana e conseguirem identificar os pontos de contato e como patrocinar esses momentos, vão estar eternizadas na mente dos clientes. Então eu acho que o patrocínio é uma ferramenta que não vai acabar nunca. Ela não depende de mídia, ela não depende de tecnologia, ela depende das pessoas. E patrocínio, se eu pudesse falar, é social e é sempre sobre pessoas. Que é isso que nos torna humanos, nos torna diferentes. Então, é saber trabalhar, entender demanda, pesquisar demanda de cliente, ser criativo na hora de criar uma proposta, uma ativação. Não precisa ser coisa cara. Pode ser uma carona, pode ser levar o seu cliente de Uber para um evento, pode ser detalhes, dar um brinde, um mimo, mas saber trabalhar isso como estratégia, gerar dado, que gera relacionamento, que gera negócio. Fantástico essa visão, Adalto. Então, enquanto tiver ser humano nesse mundo, vai haver patrocínio. E é provavelmente a ferramenta de marketing mais antiga de todas, né? Porque o cara que patrocinava ou oferecia o vinho lá na Idade Média, já era patrocinador. Oferecia o local para fazer o evento, era patrocinador já. Só não sabia disso, mas já era. Né? Só demos um nome para... Exatamente. É o patrono, né? É o patrocinador. Muito bom. Adalto, muito obrigado pela contribuição, pelo trabalho que você está fazendo, a contribuição aqui no podcast, mas a contribuição para o mercado que você tem feito sobre patrocínios. Eu quero muito estar aí caminhando, né, junto com vocês, com a associação, porque para mim a gente quer fazer negócios cada vez mais sustentáveis em todo ponto de vista e estar no dia a dia das pessoas. Eu acredito muito que aquela marca que fica batendo na minha porta, me oferecendo alguma coisa, que fica me mandando mensagem, que fica entrando nos meus vídeos, ligando no celular a cada 3 minutos, né? Não é isso que eu quero. Não. Eu quero me relacionar com as marcas, como você falou, no meu dia a dia. De uma forma que eu falo, puxa, olha que legal, essa marca está me proporcionando isso, ela está me conectando aqui. O produto, o serviço está virando cada vez mais commodity, eles estão cada vez mais parecidos. É o relacionamento que faz a diferença. É isso. E aí faz todo sentido, né? Sim. E para os eventos de negócios, isso é fantástico. A IASO, o principal canal de marketing que a IASO usa, o primeiro principal canal de aquisição de novos clientes é patrocínio, exposição, né, sendo expositor nos eventos. Não tem nada que dê um resultado melhor. E olha que nós somos uma empresa de tecnologia, uma startup, a gente faz também marketing digital, tráfego pago, mas não tem
não chega nem perto dos resultados que a gente tem patrocinando e sendo expositor. Ok. E você é uma empresa de tecnologia. Exatamente, porque a gente está se relacionando, está conectado, está batendo papo, Hoje, tá levando conteúdo. Os principais patrocinadores da Fórmula 1 são empresas de tecnologia. Então é isso. É isso aí. São pessoas, né? Isso aí. Muito bom, muito bom. Muito agradeço. Muito obrigado, tá? Obrigado, Eduardo. Prazer estar aqui e à disposição aí quando você precisar. Vamos falar de patrocínio sempre. Boa. Fala os seus perfis de rede social, tanto sua quanto da associação. Tá bom. De patrocínio. Na rede social, eu sou bastante ativo no LinkedIn, que é linkedin.com, né, /Adalto Gudim, ou linkedin.com /Patrocínio Brasil. No Instagram é @Patrocínio Brasil e @Adalto Gudim, né? Eu tô falando sem o sotaque, né? Sim. Gudin de navio no final. Legal. E também temos no X, né, o ex-Twitter, mas a principal rede social nossa é o LinkedIn e o Instagram. Estamos à disposição. Nosso site também, que é o patrocíniobrasil.com. Legal. Vamos pedir para colocar nas descrições do vídeo aí, pedir para o nosso time colocar. Tá bom. Tá bom? E estamos à disposição aí. Valeu. Obrigado aí. Pessoal, ficamos por aqui com mais esse episódio aí do podcast Eventos de Resultados. Se você gostou, compartilha aí com algumas pessoas do mercado de eventos, conecta e inscreve no nosso canal do YouTube e ajuda a gente a chegar no máximo de profissionais de eventos possível para a gente levar essa mensagem. Obrigado pela tua audiência, grande abraço, valeu mais uma vez, Adalto. Tchau, tchau, obrigado pelo convite novamente. Muito bom, meu amigo.